Olá, tudo bem? Aqui é o Rico do Incucar e eu quero te mostrar o nosso advento de Natal deste ano de 2021. O material ficou muito legal. Então aí está o nosso advento, a chegada do Rei Jesus. E como nós vamos trabalhar? Nós estamos usando um mapa, uma linha do tempo, uma ordem cronológica, onde você tem aí os eventos importantes da chegada do Rei Jesus. E eu quero mostrar para você que nós temos esse mapa no tamanho A3. Você pode imprimir e colar ele na parede aí nesse tamanho maior, ok? E aí nós temos então aqui uma sequência dos eventos, e nós começamos mostrando que o Antigo Testamento fala de Jesus, depois o anjo visita Maria, Maria e Isabel se encontram, né, e celebram o nascimento de Jesus, os pastores visitam Jesus na manjedoura, depois, Jesus é apresentado no templo, os sábios visitam Jesus em casa. Aqui o pessoal confunde um pouco, na verdade, o presépio nos engana, viu? Porque está todo mundo junto lá, então parece que os sábios foram ali no nascimento, no momento que Jesus nasceu, mas isso não aconteceu, não. Então, os pastores são aqueles que visitam Jesus na manjedoura, depois Jesus vai para casa, aí ele é apresentado no templo e os sábios visitam Jesus em casa. Inclusive, é possível que Jesus, né, poderia ter até 2 anos de idade, porque foi as contas lá que eles fizeram e que Herodes mandou matar as crianças daquela região ali, onde Jesus poderia ter nascido, de 2 anos para baixo. Então, essa é a ordem certa, tá? Os pastores visitam Jesus na manjedoura, no momento que ele nasce. Depois ele vai para casa, é apresentado no templo e só depois então que os sábios visitam Jesus em casa. E aí tem a fuga para o Egito, exatamente por causa dessa ameaça, né, de Herodes. E aí o menino Jesus no templo e nós finalizamos falando o caminho para a cruz, porque aí depois já vai falar de Jesus adulto, já no seu ministério e na sua caminhada aí para Jerusalém, para a cruz. Ele vai rodar, né, por todo Israel e vai então morrer na cruz em nosso lugar. Eu quero falar um pouquinho de cada um desses eventos para ajudar você, mas você tem aí o devocional. Cada devocional tem um trecho bíblico para você refletir e uma atividade. Essa atividade são atividades simples. A nossa ideia é que você se anime a fazer. Então, nós não vamos falar para você preparar muito material, tem que pegar isso, pegar aquilo, recortar, eu tenho que comprar, não tem em casa. Então, nós fizemos tudo bem simples para que você possa executar aí com as crianças a atividade, que a atividade, na verdade, ela tem muito a ver com a aplicação da reflexão bíblica que nós vamos fazer. E a primeira e mais importante aí para começar, né, é exatamente falando que o Antigo Testamento fala de Jesus. Então nós vamos ler lá em Isaías uma passagem e ver como lá em Isaías o Messias já estava prometido. Aqui no Inculcar, nós falamos, nós temos um currículo que fala que a Bíblia é um único livro, um livro de uma única história, que Jesus está em toda a Bíblia. Então aí nós vamos falar um pouquinho sobre o Messias prometido lá no Antigo Testamento e como ele seria poderoso, como ele seria obediente e de fato ele iria ser o grande rei de Israel. Depois a gente já vem para o Novo Testamento, onde nós vamos falar da visita que Maria recebe do anjo. E o anjo ali fala coisas, né, que Maria fica meio sem entender. Complicado, né? Uma jovem garota, ainda não tinha se casado e diz que ela vai ficar grávida. Então, aquele momento ali para Maria foi um pouco desafiador entender tudo aquilo. E aí tem uma aplicação, inclusive, para a gente
perceber como muitas vezes nós não vamos entender algumas coisas da parte de Deus nas nossas vidas, mas é importante que a gente creia nele. Depois, Maria e Isabel se encontram e celebram. Gente, essa é uma das passagens que eu particularmente gosto muito, né? Quando ali o bebê saltou no ventre, então Maria ela vai se encontrar com Isabel, que é prima dela, e Isabel está grávida de João Batista, o que já é um milagre, porque Isabel já era uma pessoa um pouco mais de idade, que humanamente não poderia mais engravidar. Então, a gente quer falar um pouquinho aí da maneira que a bondade de Deus é celebrada nesse cântico, né? Quando as primas se encontram, e aí vamos falar um pouquinho também da bondade de Deus. Aí, o auge do nosso advento, Jesus nasceu. E aí nós temos duas passagens bíblicas, eu recomendo que você leia as duas passagens para as crianças. Exponha as crianças ao texto bíblico. Pessoal, aqui em casa eu tenho 4 filhos. E nós não proibimos telas para as crianças. Eu percebo, mas a gente tem que controlar, regrar o horário e tudo mais. Eu não sei a sua escolha aí na educação que você faz com seus filhos, e cada pai e cada mãe tem a sua responsabilidade. A grande questão é a seguinte: as crianças ficam muito tempo expostas a tantas coisas, então não tenha receio de sentar e ler. A criança é um pouco impaciente, não vai ouvir. Não, vai devagar, vai com calma, leia, mesmo se ela não estiver prestando atenção, conversando, mas exponha a criança ao texto bíblico. Isso é muito importante, ok? Então leia aí as duas passagens e aí nós vamos falar que este foi o evento mais importante de toda a história, apesar de Jesus ter nascido em um lugar muito simples, que foi uma manjedoura. E a reflexão aí é exatamente a respeito da vinda desse Messias que vai perdoar o pecado de todo aquele que crer. Esse, de fato, é o maior presente que nós temos de Deus, por isso que somos salvos pela graça. Depois nós temos 2 eventos em um. Então vamos lá, lembra que nós falamos dos pastores, né? Primeiro os pastores são avisados no campo e aí nós temos um evento onde os anjos anunciam ali para os pastores o nascimento de Jesus. E aí, em seguida, os pastores se dirigem até a manjedoura e eles vão então encontrar ali Maria, José, o menino Jesus, o bebê Jesus, e ali eles vão contar tudo o que aconteceu. Então aqui nós vamos falar um pouquinho dessa alegria que eles têm exatamente por terem presenciado esse momento importante. Depois, Jesus sai da manjedoura, vai embora para casa e ele é apresentado no templo. E ali nós temos então Simeão e Ana, que acabam ali interagindo nessa cena, né, nesse evento. Está aí a passagem bíblica para você ler. E eles falam também a respeito da salvação, a respeito do Messias, tudo isso para se cumprir aquilo que já vinha sendo falado no Antigo Testamento e vai se confirmando aí, então, Jesus é apresentado no templo. Depois os sábios visitam Jesus em casa e levam os presentes. Eles honram o menino Jesus com os seus presentes. Como eu falei, pode ser que Jesus tinha até 2 anos de idade. Mas aqui não é, fale isso para as crianças, não é na manjedoura, lá no momento que o menino Jesus nasceu. Não tem problema se você gosta de fazer presépio, terem os sábios lá dando presente, porque representa que os sábios vieram de longe e honraram Jesus com os seus presentes, seguiram a estrela, e tudo aí está narrado em Mateus 2, capítulo 2, versículo 1 a 12. Porém, fica a dica aqui para você ajudar as crianças a entender a linha do tempo, a ordem dos eventos, e isso acontece então não na manjedoura, mas em casa.
Depois tem a fuga para o Egito, exatamente porque o rei Herodes ele manda matar as crianças ali daquela determinada região ali de onde Jesus nasceu, as crianças de 2 anos para baixo. Mas Deus então aparece para José e fala para eles fugirem para o Egito, e José vai para o Egito e espera então a instrução divina para que volte. E aí também tem uma reflexão e uma atividade. Depois, o menino Jesus já aparece no templo, ele já era maior, já era aí o que a gente chama de adolescente, pré-adolescente, né? Talvez um junior, depende como você trata aí a faixa etária na sua igreja. E aí a gente vai refletir, tá aí a passagem bíblica, exatamente da maneira que Jesus estava ali interagindo com os mestres e com a palavra, como ele perguntava, como ele se interessava. E aí tem algo para a gente também ajudar as crianças a colocar em prática isso daí. E, por fim, o caminho para a cruz, onde nós já vamos, então, falar do início do ministério de Jesus, já citando aí João Batista, quando João Batista já está anunciando aí, já está sendo um instrumento de Deus ali em Israel para preparar o caminho do Senhor Jesus. Então aí estão os 10 devocionais que você pode fazer um por dia. Se você fizer na igreja, você pode fazer mais de um evento no mesmo dia. Olha, esse domingo vamos falar de 3 eventos, no outro domingo de mais 3. Então você pode aí organizar esse conteúdo da maneira que você achar melhor, seja em casa ou na igreja. Se for na igreja, como nós já estamos perto do Natal, senão você não vai conseguir cobrir os 10 eventos. Ou depende da participação dos pais. Olha, fazemos um evento em casa, os pais um na igreja, os pais fazem um em casa. E aí vamos seguindo lá o mapa. Aí vocês se organizam da maneira que vocês acharem melhor. Nós temos 3 atividades, tá bom? A primeira atividade é ajudar as crianças a colocar os eventos em ordem. Então nós temos aí cada uma das folhas separadas com os eventos. E aí você vai imprimir, você pode recortar ou não, e aí as crianças vão colocar em ordem. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vamos lá. Então estão aqui as folhas, olha só. Então, Antigo Testamento, Maria, né, recebe a visita do anjo. Aí você vai misturar e você vai pedir para a criança contar a história, mas ela organizar a sequência. Nosso objetivo é ensinar a Bíblia para as crianças. Então, olha que legal se as crianças conseguirem guardar. Aqui em casa, com os meus filhos, eu estou fazendo para elas decorarem os eventos, então elas decorarem a sequência dos eventos. É uma sugestão e essa atividade ajuda a criança a decorar. Depois, nós temos os flashcards. São ícones de cada um dos eventos e um versículo. Deixa eu pegar aqui o que nós fizemos aqui, porque nós já recortamos e imprimimos e recortamos. Então ele fica assim, ó. Olha só que legal. Ele pode falar e atrás tem o versículo. Ele vai prontinho para você imprimir, recortar, e aí tem aqui o versículo referente, e não são imagens, são ícones, ok? Isso aí também ajuda a criança a falar do evento tendo a referência bíblica. Eu coloquei 2 aqui só para você ver, o do Antigo Testamento e o Jesus nasceu. Então é só você recortar aí na borda, bonitinho, colar. A dica é você colocar no meio uma cartolina, um papel cartão, ou quem sabe até você emplastificar, fazer uma coisa caprichada, para que você possa então ensinar a Bíblia para os seus filhos, ok? E aí, por fim, nós temos mais uma atividade que não está aqui no PowerPoint, deixa eu vir aqui, aí... Essa atividade é uma folha para colorir, também referente a cada um dos eventos, tá bom?
Então tem aí cada um dos eventos, uma folha para colorir, principalmente aí as crianças menores, funciona muito bem. É isso aí. Para você adquirir esse material, você pode ir no nosso site, incucar.com.br, ou pelo WhatsApp. O WhatsApp a gente te atende rapidinho, tá aí o número 990229530. E lá no Instagram, @incucar.app. Se você já tem esse material, aqui ficou uma explicação para te ajudar a usar com as crianças em casa ou na igreja. Deus te abençoe. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda uma mensagem para a gente. Valeu, até mais.